A história da mulher que encontrou uma caverna cheia de tesouros e uma reflexão sobre a salvação eterna. Esta pergunta pode ter dois sentidos. Não sei se o leitor pergunta pela perda ou morte da alma, da vida espiritual, ou se pergunta pelo momento da morte corporal ou biológica. No caso da morte corporal ou biológica, o que se verifica é somente o cessar da atividade cerebral, fundamento da alma racional, causada muitas vezes pela interrupção do funcionamento dos órgãos vitais. Em que momento exato isso acontece? Como verificar os sinais? A morte biológica é uma dissolução. E o momento de tal dissolução não é diretamente perceptível, então, a questão é identificar os sinais. A constatação e interpretação destes sinais não compete à fé nem à moral, mas sim à ciência médica. Corresponde ao médico dar uma definição clara e precisa da morte e do momento em que ela ocorreu. De qualquer maneira, a fé cristã afirma a persistência, para além da morte, do princípio espiritual do ser humano. A fé alimenta no cristão a esperança de reencontrar a sua integridade pessoal, espírito, alma, corpo, transfigurada e definitivamente possuída em Cristo conforme 1 Coríntios 15, 22. No caso da morte da alma, uma coisa é certa: a única maneira pela qual se pode perder a alma é o distanciamento pleno e definitivo de Deus devido ao pecado grave ou mortal, o que se conhece como morte espiritual ou, o que é a mesma coisa, a perda da vida de Deus em nós, a perda da graça santificante. Jesus disse: pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida? Ou que dará ao homem em troca da sua vida? Marcos 8, 36 a 37. Com estas palavras, o Senhor nos adverte sobre o objetivo central da nossa existência, a salvação. O mundo e os bens materiais nunca são um fim último para o homem, nem sequer o bem temporal, que os cristãos têm a obrigação de buscar. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, tal como o próprio amor. Tem como consequência a perda da caridade e a privação da graça santificante, ou seja, do estado de graça. E se não for resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, originará a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, uma vez que a nossa liberdade tem capacidade para fazer escolhas definitivas, irreversíveis. Catecismo da Igreja Católica, 1861. Recordemos que Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Ezequiel 18, 23. Existe um conto interessante a propósito disso. Uma mulher pobre, com seu filho pequeno no colo, passava na frente de uma caverna quando escutou uma voz misteriosa que lhe dizia lá de dentro: entre e pegue tudo o que você quiser, mas não se esqueça do principal. Depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do mais importante. A mulher entrou toda trêmula na caverna e lá encontrou muito ouro e pedras preciosas. Então, fascinada pelas joias, colocou seu filho no chão por um instante e começou a pegar, ansiosamente, tudo que coube no seu avental. De repente, a voz falou outra vez: restam-lhe apenas 5 minutos. A mulher, apressada, continuou pegando tudo o que podia. Finalmente, carregada de ouro e pedras preciosas, correu e chegou à entrada da caverna, quando a porta já estava se fechando. E então a porta se fechou. Nesse momento, a mulher se lembrou de que seu filho havia ficado dentro da caverna. Mas a porta já estava fechada para sempre. A alegria da riqueza desapareceu imediatamente, e a angústia e o desespero a fizeram chorar amargamente.
Temos alguns anos para viver neste mundo e quase sempre deixamos de lado o principal. O que é essencial nesta vida? Deus, sua vida de graça, seus valores morais e espirituais, a família, os filhos, a harmonia com Deus e com o próximo. É triste ver que muitos arriscam sua salvação eterna e sua própria felicidade aqui na terra por coisas que não têm valor algum. De que adianta viver somente para satisfazer todas as ambições humanas? De que adianta ter tudo e esquecer de Deus, se tudo vai acabar, se tudo vai afundar e pode levar à perda de Deus para sempre? Enquanto peregrinamos nesta vida, temos a esperança de recuperar a vida de Deus em nós. Cada um sabe se perdeu ou não sua vida ou alma espiritual. Se a perdeu, sabe também quando isso aconteceu. Mas é Deus, no juízo final, quem confirmará isso. Recordemos que a vida passa rápido demais e a morte biológica chega de surpresa, inesperadamente. Quando a porta desta vida se fechar para nós, não adiantará nada lamentar-se. Pensemos nisso por um momento e não desperdicemos este convite de Deus. Padre Henri Vargas Holguín.